Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Bem, eu acho que para abrir um assunto tão interessante, que eu acho que acaba sendo na trend, hoje eu vou trazer uma grande amiga, a doutora Liana, que é endócrino-pediatra, e aí a gente vai falar sobre os desreguladores endócrinos, também chamado de disruptores, não é isso, doutora? Isso. Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, nesse podcast que já está um sucesso. Né? Obrigado, Liana. Liana, eu sempre começo perguntando assim, como é que foi que a medicina entrou na sua vida? Em que momento foi? Me conte aí um pouquinho. Eu sempre pensei em ser médica, eu nem lembro de quanto tempo. Eu era criança ainda. E eu confesso que uma coisa que ajudou a consolidar essa minha decisão foi o fato de ter um irmão mais velho médico. Né? Que esse irmão sempre foi um exemplo para mim, né? Uma das pessoas que eu mais admiro na vida. E assim, o fato dele ser médico me incentivou mais ainda. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu comecei a ver que realmente, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer da vida. E graças a Deus, sou muito feliz na minha profissão. Em que momento, dentro da faculdade de medicina, você viu que, poxa, olha, cara, tem um jeito ali de tratar criança. Muita gente, eu até brinco, porque muita gente fala assim, cara, eu não vou ser pediatra porque o problema não é a criança, o problema são os pais, né? Os pais, porque a gente brinca que pais acham, as mães acham que sabe e a avó tem certeza de que sabe de alguma coisa. Mas em que momento você achou que você tinha mais vocação para essa área? Por incrível que pareça, pasme, eu queria fazer cirurgia cardíaca. Tem nada a ver, né? Com certeza. Aí, na faculdade mesmo, quando eu passei pela disciplina de pediatria, é que eu amei, assim, eu gostei muito mesmo. E eu estava na dúvida entre neuro e endócrino. E aí, na endócrino, quando eu já estava na residência de pediatria, e que eu passei pela parte de endócrino, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Mas pediatria foi dentro da faculdade, na disciplina, e aí na pediatria, na residência, que eu quis fazer a parte de endócrino. Você estava falando também sobre o seu irmão também. O Michel é um grande amigo, se tornou um grande amigo. É engraçado como é que o mundo dá volta, né? Ele foi meu professor de neurocirurgia, e mais tarde a gente vira amigo, entra no triatlon e a gente hoje em dia troca figurinha, liga um pro outro, dá força. Quando eu fui fazer o meu Ironman, ele me deu força, ele me mandou mensagem dando força. O dele também eu retribuí. Cara, e é legal porque é uma pessoa boa como pessoa de coração e acaba sendo apaixonante por causa do amor que ele tem à profissão, né? Então acho que é por isso que você encaminhou. E aí a gente vai falar hoje sobre os desreguladores endócrinos. Você pode explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, porque nem todo mundo sabe o que é, às vezes sofre até do problema e não sabe o porquê que está sofrendo. Então, se você for procurar, por exemplo, nas informações, né, você vai achar com esses dois nomes, né? Desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos. Então, o que seria isso? Seria uma série de compostos químicos, né, que podem ser naturais ou então artificiais, digamos assim, que podem interferir com os nossos hormônios, né? Com a parte do sistema endócrino, ou na hora de produzir o hormônio, né, estimulando a produção ou diminuindo a produção, ou alterando a nível de receptor hormonal, ou alterando a nível de transportadores dos hormônios, ou interferindo na parte da eliminação do hormônio. Né? Qualquer dessas substâncias químicas que interfira com os nossos hormônios, nós chamamos de desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos. E quais são, se a gente for pensar, você me falou que pode ser natural, porque às vezes toda vez que fala sobre desreguladores ou disruptores, a gente imagina assim, isso aí é porque a gente começou, as empresas, as substâncias. Mas assim, aonde é que a gente pode encontrar isso aí? Quais são tanto os naturais, você pode dar exemplo, quanto os que são químicos? A maioria, na verdade, Jefferson, são os compostos químicos, né? Então, a gente vive hoje em dia com esse processo de industrialização, né? Que é impossível a gente viver sem esses produtos. Uma grande parte desses produtos são necessários no nosso dia a dia. Então, a gente tem mais de 100 mil compostos químicos que estão aí na indústria. E tem uma estimativa que, dentre esses 100 mil, pelo menos uns 20 mil ou mais
atuam como desreguladores endócrinos. Caramba. Né? São muito. Isso porque ainda não se sabe dos outros, né? E os top 5, o que você acha que são assim, os 5 principais que a gente consome e a gente não tem nem noção que a gente está tendo acesso ou está consumindo os disruptores? Então, de natural, que você perguntou antes, natural, o que a gente tem mais assim como exemplo são os fitoestrogênios, né? No caso, a soja, os derivados da soja. Só que os naturais, só se você ingerir em grande quantidade, porque o processo de eliminação dele é muito mais fácil. Né? O problema maior são naqueles sintéticos, né? Que são produzidos na indústria. Então, eu tiraria assim como top 5, primeira coisa, os plásticos. Né? Os plásticos contêm uma série de compostos químicos, como fitalatos, bisfenol, né? Uma série de compostos que interferem com a nossa produção hormonal, com a regulação dos hormônios. Mas deixa eu perguntar uma coisa, então, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, o plástico que reveste ali, vamos dizer, um alimento, essas substâncias que tem nele pode estar dentro do alimento, porque você tem contato, e ao ingerir essas substâncias você vai ter alterações. É isso? Também, mas, por exemplo, se você tem um plástico que mesmo que não esteja... O problema maior é quando você esquenta, você aquece o plástico, porque tem alguns componentes químicos que eles não entram totalmente nas substâncias do plástico. Sim. Então, eles ficam mais soltos. E aí, quando você aquece esse produto, esse plástico, ele passa para o alimento que está embalado nesse plástico. Entendi. Então, o problema maior é você aquecer, e tem alguns estudos que mostram também que resfriar muito, ou seja, congelar o alimento que está dentro da embalagem plástica. E hoje em dia, Liana, quando você fala isso, me vem muito na cabeça que, por causa do dia a dia corrido, a grande maioria das pessoas preferem comprar tudo plastificado, tudo pronto. Pega ali, abre, joga ali dentro de um forno que aquece tudo junto, o plástico junto com a comida e depois vai consumir. Então, assim, esses disruptores ou desreguladores, eles estão no nosso dia a dia, não é isso? Tá. E eles vão para o nosso alimento. Principalmente os alimentos que têm gordura na sua composição. Porque eles são muito mais difusíveis na gordura do alimento. Então, se você tem, por exemplo, uma carne que vem naquele isoporzinho, né? Com aquele filmezinho em cima, sim, pode ter certeza que tem alguma coisa ali de bisfenol naquela carne. Então, sei lá, uma coisa que poderia ajudar seria você tirar a gordura de cima da carne. Entendi, que já estava ali em contato, ali já tem a substância, se você pudesse tirar. E estava congelada na grande maioria das vezes, que também tem contato. Então, mas na verdade, esses compostos que nós temos, não é só no plástico filme, por exemplo. Sim. Nas maquiagens, nos esmaltes de unha, nos desodorantes, nos protetores solares, nos perfumes, nos canos que levam água para a nossa torneira, nos canos de PVC, nos inseticidas que tem que você usa um Detefon, né, faz uma dedetização. Nesses inseticidas contém também esses materiais. Então, é uma gama absurda de componentes químicos que nós vamos ter contato com esses disruptores. Na verdade, a gente está sendo bombardeado sobre os disruptores. Mas aí você fala, entendi já. Mas e aí? O que vai acontecer dentro do meu corpo se eu continuo consumindo esses disruptores? Na verdade, então, como é que chegaram a pensar, tem alguma coisa esquisita que está afetando as pessoas, né? É que foi sendo visto, à medida que as décadas foram passando, né, que estava aumentando muito a taxa de determinadas doenças específicas. E esse aumento dessas doenças, ninguém podia explicar com nenhum fator específico, e nem pelo próprio envelhecimento da população, e nem pela própria... as coisas que já estavam intrinsecamente relacionadas com aquelas doenças, né? Sim. E durante essas pesquisas foram vistos que essas pessoas que estavam adoecendo dessas doenças tinham contato com essas substâncias químicas. Né? Então, está acontecendo, à medida que os anos estão passando, por exemplo, uma taxa muito grande de doenças que são relacionadas com hormônios. Por exemplo, doenças que são relacionadas com o estrogênio, que é o hormônio, né, que é mais comum nas mulheres. Que tem uma quantidade maior nas mulheres do que nos homens, mas tem nos dois, tá, gente? Mas mais nas mulheres. Então, por exemplo, um aumento muito grande de câncer de mama, sem outras explicações. Aumento muito grande de meninas com puberdade precoce,
que está relacionado com estrogênio, aumento muito grande de meninos com alterações, como, por exemplo, seria, digamos assim, um estado antiandrogênico, que seria falta de masculinização, entre aspas, né? Como, por exemplo, os testículos que não descem para a bolsa escrotal, que a gente chama de criptorquidia. A hipospádia, que é aquele canalzinho onde sai o xixi, fora do lugar normal, fica em cima ou embaixo, né, do pênis, não fica na pontinha. Alterações como, por exemplo, câncer de testículo, câncer de vagina, endometriose. Então, várias doenças que são relacionadas a esses hormônios. Sim. E foi visto que vários estudos mostraram, tanto em animais quanto em humanos, que estava tendo um aumento muito grande do estrogênio nessas pessoas, né? E isso devido ao uso, né? Devido ao encontro, na verdade, ao achado desses componentes químicos nessas pessoas. Né? E outras doenças também que estão sendo super estudadas hoje, como, por exemplo, mal de Parkinson, Alzheimer, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, várias alterações, tanto da parte também cardiovascular, alguns casos de asma, algumas doenças cardiovasculares. Então, está tendo uma relação muito grande em relação a esses achados desses compostos químicos, que são os desreguladores. Você me fala sobre todas essas probabilidades, tá? E aí a minha pergunta é, você como endócrino pediatra, o que entra todo dia no teu consultório, dentre tudo isso que você estava falando? Gente, eu acho que o que mais eu pego é puberdade precoce em meninas. É uma quantidade muito grande de casos, né? A gente vê na nossa região uma quantidade muito grande, né? Tanto obesidade também, né? Eu não cheguei a falar, mas tem uma relação muito grande da obesidade com os desreguladores endócrinos, né? Lembra que eu falei que essas substâncias químicas, elas têm afinidade pela gordura? Sim. Né? Então, quanto mais gordura, mais você concentra essas substâncias no seu corpo, né? Então, facilita. Então, existe vários estudos que mostram, por exemplo, que esses disruptores endócrinos ou desreguladores endócrinos, elas aumentam o tamanho dos nossos adipócitos, né, que são as nossas células de gordura, e alteram também a regulação da homeostase, essa parte dessa parte que comanda o apetite, a saciedade, o metabolismo em geral, né, a homeostase do organismo. Então, isso tudo altera também. Quando você vai me falar sobre obesidade, a gente vai falar puberdade precoce, obesidade, hábitos alimentares. Quando você começou a falar, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte, será que isso é causa ou consequência? Porque a gente vê, na realidade, um boom, tá? No Brasil todo. Manaus, a gente era a capital maior de obesidade e sobrepeso. A gente está agora em segundo lugar, mas continua alto. E você consegue fazer esse paralelo de se isso é causa ou é consequência, porque a gente está tão perdido por causa desse bombardeio, dessa alimentação que não é saudável? Na verdade, assim, a gente não pode, eu acho, dizer que, assim, que é o único fator causal, né? Mas tem relação. Sim. Qual é o problema maior da gente dar essa resposta? É porque, para fazer os estudos, existe uma problemática muito grande. O que teria que fazer? Você tem que expor determinada população aquele produto e verificar o resultado depois. Imagina se você vai dar um monte de substâncias ruins, por exemplo, uma criança, para você saber o que acontece depois. Então, é totalmente antiético. Com certeza. Né? Então, a maioria dos estudos é observacional, né? E que depois vê o resultado e que, tipo, de coincidência, digamos assim, que aqueles casos tinham entre si, a presença daquelas substâncias na circulação. Né? No caso da obesidade, a gente sabe que é uma coisa totalmente multifatorial. Sim. Né? Tem o fator genético ali, tem os fatores ambientais, que entre esses fatores ambientais estão os desreguladores. Né? Eu ia te perguntar uma coisa, essas crianças obesas que entram no seu consultório são filhos de pacientes magros ou obesos? Varia muito, né? Que a gente sabe que se você tem, por exemplo, se você tem um dos pais com obesidade, já aumenta o teu risco de 50%. Se você tem pai e mãe com obesidade, já aumenta 75%, ou seja, chance absurda de você também ter obesidade, né? Então,
a grande maioria, se eu for generalizar, é devido a fatores ambientais, ou seja, excesso de alimentação e pouca atividade física. Mas uma grande parte também existe os fatores genéticos associados, né, alterações metabólicas mesmo, mas é a minoria, eu diria. Liana, quando você vai conversar com esse paciente, essa criança, eu lembro um caso só, eu lembro muito bem uma vez ainda quando eu logo terminei a faculdade, uma mãe que falou assim, doutor, brigue com meu filho porque ele não come bem. Aí eu perguntei assim, mas meu amor, ela já trabalha? Vai no supermercado comprar? Não, eu falei assim, por quê? Eu falei, não, porque até onde eu sei, quem compra é a senhora. A maioria das vezes, você dá vontade de sentar o pai e a mãe e explicar por que o filho está obeso se os dois estão obesos? Acontece muito isso? Acontece. Não só dá vontade, como eu faço isso. Eu faço isso, né? Eu sou aquele tipo de médica que abre o jogo. Porque a gente tem que dar toda a informação possível para o paciente, no sentido de que a gente está ali para ajudar, Sim. né? Não é para dar bronca, né? Sim, Mas a gente sim. está para ajudar. E é muito... Eu não uso muito a palavra impossível, né? Mas, assim, é muito difícil você mudar essa situação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, né? Se você não muda a cabecinha da família toda, né? Porque tem que ter a mudança de comportamento da família inteira, né? E quando você já tem aquele fator genético, com várias pessoas na família com obesidade, é muito difícil para essas pessoas perder peso. Sim. Elas já têm uma alteração que a gente chama na homeostase, na regulação energética, no balanço energético, nessa coisa assim, entre aspas, de queimar gordura, elas já têm isso ruim, elas já são Já é assim, difícil, já é né? muito Já é difícil. Então, não é porque a pessoa quer, né? Porque é realmente muito difícil. Então, essa abordagem a gente tem que ver em todas as vertentes, né? E por que se torna difícil tratar a obesidade? Uma das coisas mais difíceis, porque é uma doença que depende muito do comportamento da pessoa. Porque quando a gente pega lá aquela doença, vai dar aquele remedinho, né? Sim, tipo, vamos fica tratar mais hipotiroidismo, a gente dá, leva a tiroxina, vai ficar beleza. Bom, resolveu. Já a obesidade, não. A gente tem que dar medicação muitas vezes, mas aí tem que ter toda uma abordagem comportamental. Mas tem que ter essa explicação, esse esclarecimento dos pais. Às vezes, tem as avós, às vezes vão na consulta também. Tem vezes que eu chamo até a babá para consulta, legal. porque às vezes a babá fica mais tempo com a criança do que a mãe. Não, né? Quando você E aí estava precisa. falando, eu vejo muito dessa forma. Às vezes você vai fazer uma consulta e aí o pai e a mãe vão fazer, olha, meu filho vai comer salada, arroz integral, franguinho na grelhado. Só que na hora da janta o menino tá comendo isso e o pai pede uma pizza, o pai pede um sanduíche, tem Coca-Cola dentro do refrigerante. Difícil, né? Então, assim, se você não chamar os pais e disser assim, olha, se vocês não ajudarem, a criança não vai. Agora, uma coisa que eu tava lembrando é o seguinte, dá dor no coração seu quando você vai no mercado e você vê aquela família botando um monte de pacote. Assim, é só eu ou você também, você dói seu coração quando vê a família todinha cheio de pacote dentro do carrinho? É difícil, né? Assim, que dá vontade da gente chegar lá e falar, mas não dá, né? Assim, uma coisa que eu sempre recomendo para os pacientes, assim, que tem casos de obesidade na família é não leve criança para supermercado. Não leva. Legal. É muito mais fácil. Porque assim, a criança sempre vai acabar pedindo alguma coisa. Quando a criança já está um pouquinho maiorzinha, que já tem um discernimento maior, às vezes, dependendo da criança, tem condição de ir. Sim. Mas criança pequena, que já é acostumada com guloseima, com uma alimentação que não é tão saudável, para você começar a educar aquela criança num novo estilo de vida, numa nova alimentação, fica muito difícil você levar a criança para aquele ambiente obesogênico, entre aspas, né? Tipo, num ambiente que está cheio de biscoito recheado, que ela já come em casa, de um monte de coisa, né? Exatamente. E a gente sabe que essas comidas, elas são gostosas, né? Por causa do bendito glutamato, né? Que vem nessas comidas, que ele ativa as nossas papilas gustativas na língua. Sim. Então, não tem como tu fazer em casa com aquele mesmo gosto. É muito mais gostoso, né? Sim. Nas papilas da gente, é mais assim, atraente aquele sabor. Então, uma criança que já é acostumada, desde pequenininho, com aquelas coisas, fica... para você fazer, entre aspas, o desmame, né? Digamos assim, não tem que deixar ficar próximo desses locais, né? Eu acho muito difícil, assim. Fica mais difícil se você levar. 2 dicas para quem está nos assistindo aqui, tá? Primeiro,
Não leve criança. É. Segundo, quando você for no supermercado, você coma antes, faça uma refeição. Porque outra coisa também que eu vi, já me falaram e eu nunca tinha me tocado. Quando você entra no mercado que você está com fome, a tendência é que você leve coisas a mais. Com certeza. E geralmente coisas muito mais gordurosas e muito mais Exatamente. calóricas, porque você vai pensar assim, puxa, isso aqui é legal, daqui a pouco eu posso comer. Não, isso aqui hoje de noite. E se você vai, faz uma refeição... Eu já cheguei algumas vezes de entrar no supermercado, lanchar primeiro, comer alguma coisa ali, depois ir para o mercado, porque assim, eu percebi que quando você entra, você está saciado, então você vê aquela coisa e não deseja. Você vai em cima da lista. É isso mesmo, doutora? Exatamente. Inclusive para ir em festa de aniversário de criança. Tem coisa mais assim... como é que a gente diz? Irresistível do que festa de aniversário de criança. Não. Eu mesmo adoro essas coisinhas de brigadeirinho. Então, quem é que não gosta? Eu não então tenho... tem que ir alimentado. Não, Liana, eu não alimentado. tenho maturidade para festa de criança, porque eu não quero jantar. Jantar eu janto em casa, A gente poxa. quer aquelas besteiras que tem besteira. né? Eu vou te contar um caos. A minha mãe, a gente morava na Vila Militar e a mamãe sempre fazia o seguinte, antes de qualquer aniversário, a minha mãe fazia a janta da gente, geralmente com coisas que a gente gostava muito. Por quê? Porque quando a gente ia para as festas, a gente quase que não comia. Aí o pessoal, todo mundo saciado já, né? Aí eu lembro que a mamãe achava lindo, porque falava assim, olha os filhos da Baiana, tudo educados. E, cara, mal sabia que a gente já tinha se matado dentro de casa, mas passava exatamente isso. E qual a consequência que a obesidade infantil, além do que você me falou, Liana, que é essa parte da menarca precoce, né? A menina... Com quantos anos você está pegando, às vezes, a criança já começando a menstruar? Ó, o normal é uma menina menstruar a partir dos 10 anos, né? Sim. 10 anos já é normal. Mas, assim, como eu pego uma, entre aspas, amostra viciada, né? Que eu só faço endócrino, eu pego um menino de 2, de 3 já menstruando. Caramba. Mas a grande maioria... Hoje em dia, a gente pega menina, assim, com mais frequência, Sim. de 8... de 7, de 9, né, que é mais cedo do que o ideal. E a gente, o ideal é que façam, né, avalie cada caso, logicamente, e que faça o tratamento, porque uma menstruação precoce, né, a primeira menstruação se chama menarca, né? A gente tendo uma menarca precoce, ou seja, antes dos 10 anos, aumenta bastante o risco de câncer de mama, de endometriose, às vezes pode alterar a altura final da criança. E uma coisa também super importante, que às vezes a pessoa não está preparada psicologicamente para aquela situação. É isso que eu ia te perguntar. Uma criança que com 7, 8 anos menstrua, ela não entende o que está acontecendo no corpo dela, né? Imagina, você já está preparada para ter sangramento todo mês, para ter, às vezes, cólica, todas aquelas alterações de humor. Então, é muito importante que seja visto cada caso, logicamente, e às vezes tem criança que chega com puberdade precoce, já chega menstruando, mas dá para fazer o tratamento, né? Porque já menstruou que não adianta mais. Mas é isso que eu ia te perguntar. Então, a criança que chega lá, tá obesa ou faz o... Porque geralmente, quando a gente... É isso que a gente estava falando. Faz uso dos disruptores, a gente já imagina que se ele não tem uma boa alimentação, provavelmente ele já vai chegar acima do peso. E aí tem a menarca, ou começou só aqueles pródromos, né? Às vezes é só uma borrinha que sai ali um pouquinho na calcinha. O que dá para fazer ainda? Dá para reverter? Dá para segurar? Depende de cada caso, né? Mas geralmente dá sim. Sim. Né? Tem casos que... Tem crianças, por exemplo, que já estão começando a evoluir com um processo de puberdade já secundário ao excesso de peso, que às vezes o controle do peso já dá uma bloqueada na puberdade. Desestimula mais a produção das gonadotrofinas, né? Que vai... Dos hormônios que vão dar a puberdade. E às vezes você consegue a criança deixar só, entre aspas, de observação. Muitas vezes precisa de medicamento, mas tem vezes que nem precisa. E mesmo que precise, quando existe a melhora do peso, é muito mais fácil de controlar. Precisa de doses menores de medicação. A gente tem um resultado melhor do tratamento, tudo isso. Liana, se chega minha filha, tá acima do peso, já com esses pródromos, se eu começar a fazer exercício físico e ela fizer uma dieta, eu consigo segurar sem precisar do hormônio? Então, às vezes sim. Sim. Às vezes não, mas ajudar sempre vai ajudar. E outra coisa, eu estou passando por isso, não com minha filha, eu tive filhas de alguns amigos, tá? E acima do peso, exatamente, a mesma história, isso aqui é o que se repete em mesa de bar, tá? E em festinha de criança, poxa, minha filha
já começou, tem um pouquinho da borrinha. Quando a gente vai atuar no caso dessas crianças para você fazer essas mudanças, o que está mais em jogo? As pessoas morrem de medo, porque assim, pode tentar fazer exercício, pode tentar fazer alimentação, mas tem pais que morrem de medo do hormônio. Esses hormônios realmente tem todo esse mesmo, ou quando você vai pensar em custo-benefício, porque assim, o meu pensamento, um amigo, no caso que veio conversar comigo, eu falei assim, poxa, mas você acha que sua filha de 7, 8 anos está preparada mesmo para menstruar? Você vai deixar tudo isso acontecer porque você tem medo do hormônio? Fala um pouquinho aí, desmistifica para mim, por favor, essa história do hormônio. Então, a gente tem sempre que lembrar que, como qualquer tipo de medicamento, pode ser um veneno, né? Ou pode ser um remédio, né? Depende da dose. Depende da dose e depende da forma que você usa. Né? Então, o hormônio, que a gente utiliza um hormônio para bloquear o outro hormônio, né? Na verdade, o que é que esse hormônio faz? Ele age lá numa parte do cérebro que produz aqueles hormônios da puberdade e o cérebro pensa que você já produziu. Sim. Ele ocupa aqueles receptores. Então, na verdade, é um hormônio que vai te ajudar a não produzir aqueles que estão te dando a puberdade. Então, não tem como te fazer mal. Na verdade, ele está te ajudando, né? Então, o que tá fazendo mal para aquela criança é o fato dela estar produzindo aqueles hormônios antes do tempo. Né? Porque realmente tem um tabu em relação à palavra hormônio, né? Nossa, tá tomando hormônio. Né? Mas os hormônios, eles são importantes, né? Para o controle, para a cura de determinadas doenças. E por falar em hormônio, né? Quando você está investigando puberdade precoce, uma coisa que eu pego bastante também é hipotiroidismo dando puberdade precoce. Sim. Né? Porque a gente sabe que o TSH, ele pode alterar o LH também, né? Então, eles têm um feedback, né? Um sincronismo. Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, a menina está com puberdade precoce, por exemplo. Às vezes ela tem um TSH muito elevado, a gente trata o hipotiroidismo e reverte a puberdade. Legal. Não precisa nem de usar remédio para a puberdade. Legal. Então, é por isso que eu sempre falo assim, cada caso é um caso. Então, às vezes você... É um determinado tipo de tratamento, às vezes é outro tipo de tratamento, às vezes é a obesidade que a gente consegue melhorar e a puberdade controla, às vezes até reverte, mas geralmente controla. Então, sempre é importante que tenha uma boa relação, no caso da gente que faz a pediatria, de nós médicos, com os pais da criança, os cuidadores da criança, para que seja tudo muito bem explicado. Que é para poder desmistificar, tirar esse tabu, essa coisa de medo do hormônio, porque muitas... vezes é realmente necessário que sejam utilizadas essas medicações hormonais para o bem daquela criança. E geralmente quando você explica isso para o paciente, no caso, para os pais principalmente, né, de uma forma que dê segurança a eles, o tratamento acontece numa boa, a maioria das vezes a adesão ao tratamento é muito boa, eles aderem bem, que não é uma medicação que você fica tomando todo dia. Sim. Então ajuda bastante na adesão. Liana, e assim, de tudo que a gente está falando, a gente sempre passa na mesma história. Obesidade. Né? A obesidade... você está vendo crianças chegando no seu consultório já com doenças de adulto? Infelizmente sim, Jefferson. Uma das doenças de adulto que, quando eu me formei, não via, era diabetes tipo 2. Eu não via diabetes tipo... A gente só via em criança diabetes tipo 1, aquele que para de produzir insulina e fica tomando insulina. Hoje em dia a gente vê essa molecada com diabetes tipo 2. Que idade você já viu assim? Com 10, com 12. Caramba. Com diabetes tipo 2. Sério? E que antes a gente era doença do adulto. E às vezes a gente via jovem assim, mas tipo com 18, 19. Mas agora não, é criança ainda. Já está com diabetes tipo 2. Que nem tem droga... em suspensão, nada, é comprimido. E a gente tem que usar, porque não tem muita... não tem para onde você correr, na verdade, né? Acaba tendo que utilizar. E a gente sabe que é uma coisa que é totalmente evitável, né? Sim, então, com certeza. O diabetes tipo 2 é o principal. E casos assim de pré-diabetes, de criança com resistência insulínica, obesidade grau 3, obesidade mórbida, aquelas crianças já com problema de obesidade, tendo apneia do sono. Com indicação de bariátrica, eu te perguntei porque, assim, eu lembro que na época que eu fiz residência de cirurgia geral,
Eu acho que nos 2 anos de residência em cirurgia geral, eu vi uma criança com 16 anos precisando operar de pedra na vesícula. E lá eu aprendi que, assim, olha, se é criança que tem pedra na vesícula, geralmente a doença era ligada a doenças hematológicas, que causavam, tanto que a bile era preta, tinha toda uma conotação. E os meus amigos que operam hoje em dia vesícula falam assim, Jefferson, não, 16 é comum a gente operar pedra na vesícula 16. Por quê? Porque a criança veio desde pequena comendo besteira e ela já chega com obesidade e com pedra na vesícula com 16 anos tendo que operar. E eu não sei se você leu sobre isso, eu li recente, a dificuldade, por isso que eu te perguntei, que era assim, o pessoal que fazia cirurgia bariátrica, eles estão começando a pegar muito moleque. Você falou, já com obesidade grau 3, que já tem indicação de bariátrica, que não faz exercício, nunca fez, nunca foi estimulado, sempre estava na televisão, e uma alimentação completamente desregulada. Então, realmente, isso bate com você, é o reflexo, você também vê isso dentro do seu consultório? Vejo. Infelizmente, né? A gente vê... Lembrando que a cirurgia bariátrica em jovens, né, adolescentes, é sempre uma coisa assim de última escolha. Sim, sempre. É a coisa que você vai fazer por último, se nada mais teve jeito. Graças a Deus, na grande maioria das vezes, no caso de jovens, adolescentes, não precisa. Né? Hoje em dia a gente já tem medicamentos, né, para ajudar no tratamento dos adolescentes. Já tem medicamento para obesidade muito eficaz, já aprovado para uso a partir dos 12 anos de idade. Alguns outros usam antes, mas não são tão eficazes, mas bem eficazes a partir dos 12 anos de idade, que tem ajudado bastante. Legal. Mas, assim, a gente fica um pouco triste de ter que dar um remédio, geralmente é injetável, né, para uma criança ter que usar para poder ajudar no emagrecimento com 12 anos de idade. Ah, com certeza. Né? Porque há muitos anos atrás, alguns anos atrás, nem tantos, era coisa de adulto, né? Você é adulto que toma remédio para emagrecer, adulto que toma remédio para controlar nível de insulina. Hoje em dia é as crianças pequenininhas. Então, já tive que dar metformina para menino de 6, de 8 anos. Né? É triste, né? E tem que mandar quebrar o comprimido, porque não tem em suspensão, não existe. Porque não é para criança o medicamento. Sim. E às vezes é a única coisa que a gente tem para fazer. Liana, voltando um pouquinho sobre os desreguladores e os disruptores. Eu imagino assim que tem pessoas que têm mais suscetíveis, porque assim, quando a gente pega uma amostra grande, vai ter pessoas que vai ter aquele contato e isso daqui vai causar pouca clínica ou pouca doença ou quase nada, e vai ter aqueles que teve contato, você vai ter realmente uma coisa exacerbada. Existe essas pessoas que têm mais susceptibilidade? Existem o que a gente chama de janelas de suscetibilidade, né? Então, quando é que é pior, digamos assim, quando que os estudos mostram que tem os efeitos piores? Na gravidez, justamente por causa do feto, né? E já tem estudos que mostram que altera o programa genético daquela criança, ou seja, altera a prole do filho daquela grávida que entrou em contato com o disruptor, por exemplo. Tu tá grávida, teu filho vai ter as alterações e os filhos dos teus filhos. Sim, caramba, chega a tudo isso. Exatamente, já tem alterações, ou seja, a janela bem assim, de suscetibilidade nas gestantes por causa do feto, né? Crianças até 2 anos de idade e adolescentes em menor monta, mas gestantes e crianças até 2 anos de idade é muito mais perigoso entrar em contato com essas substâncias. Entendi. Liana, se a gente for agora, de tudo que a gente falou, quais seriam as dicas do pai que daqui a pouco vai para o supermercado, os pais, pai ou mãe, qual seria o passo a passo? Porque, assim, eu acho que é muito difícil, eu sou pai, é difícil você chegar simplesmente assim, olha, a partir da manhã a gente não vai comer mais nada disso e a gente vai desligar. O que você acha que a gente faz numa escalinha e fala assim, olha, isso aqui você vai corta primeiro, depois você vem aqui até você fazer essa mudança. O que você acha que, de primeiro lugar, a gente corta logo amanhã? Assim, o mais que realmente dá, digamos assim, alterações que já são bem estudadas e bem consolidadas, é você não aquecer jamais a comida em recipiente plástico. Já tem muito estudo já, de mais de 15 anos, mostrando que faz mal, que dá alterações hormonais, que dá sequelas. Então, jamais aquecer no micro-ondas, principalmente, porque no forno ninguém aquece nada com plástico, né? Que derrete, mas
Não aquecer nada dentro de embalagem plástica e, às vezes, a gente até recebe recomendações, às vezes, de você colocar, por exemplo, mesmo que você coloque no prato a comida, coloca o papel filme em cima, que a comida fica mais úmida. Sim. Não faça isso, porque vai migrar coisa daquele plástico, né? Então, mais assim, fácil até de fazer, né? Uhum. Não aquecer e, de preferência, também não congelar, mas principalmente aquecer recipientes plásticos em forno, né? De micro-ondas. Mamadeira também, né? Ah, legal. Mamadeira... Porque geralmente você põe a mamadeira no micro-ondas e aquece o leite lá naquele desespero, vai dar pro neném, né? Uhum. Uma coisa que já ajudou bastante foi que na legislação brasileira, da maioria dos países, já está proibido o uso do bisfenol A em alguns plásticos, principalmente em mamadeiras e chupetas. Legal. Só que não tem só o bisfenol A, tem o F, tem outros também que também fazem mal. Esses não estão proibidos. Esse que é o problema. Então, o que seria melhor? Botar num copo, esquento e depois eu jogo na mamadeira, é isso? Isso. Legal. Copo assim, tipo porcelana, copo de vidro. Mesma coisa, comida. Aquece no prato, põe no prato a comida e aquece. Tiver um negócio que venha no plástico, tira do plástico e aí coloca no pratinho e aquece. A mamadeira aquece no vidro ou no copo normal e depois dá. Uma outra coisa também super importante não dá para teus filhos coisa que não seja de criança. Então, esmalte de unha tem que ser aqueles de criança que te tira mesmo, só na água. Uhum. Batonzinho, maquiagem de criança, porque já tem uma legislação mais rigorosa em relação a esses produtos. Eu não sabia. Não pode usar esses, por exemplo, esse tipo meu aqui, que fixa na unha, tem um monte de substância química. Entendi. Né? Mas só que naquelas janelas de suscetibilidade, por exemplo, gestação tem que ter mais cuidado. Infância não é para usar de jeito nenhum, coisa de adulto. Maquiagem de adulto, shampoo de adulto, até no nosso shampoo, os condicionadores, nas embalagens, tudo tem. Sério, Liana? Até no shampoo. Se a gente for, a gente vai ficar louco. Sim. Ninguém vai usar nada. Então, a gente, pelo menos, diminuir o contato já ajuda. Vamos lá. Então, assim, respeite o que é para criança e o que é para adulto. Eu acho que isso já fica bacana, não é isso? Já ajuda bastante. E não dá, por exemplo, uma coisa que sempre muita gente faz, é dar aqueles brinquedinhos molinhos, de plástico molinho, para o bebê morder. Entendi, porque fica jogando ali na boca. Exatamente, porque naquele plástico pode ter outros bisfenóis que não sejam o A, porque o A está proibido. Mas principalmente o F, que já tem vários estudos, que é até pior que o A. E ele está solto aí nas embalagens, né? Uma coisa interessante também, lembra que a minha avó falava isso, a minha mãe também. Não compre nada de embalagem de latinha amassada. Sim. Certíssima. Mas por quê? Me conta aí. Essa daí eu ouvi, mas até agora eu não sei. Eu não sei se era por isso que elas falavam, né? Mas assim, quando você amassa a embalagem, fratura aquele revestimento interno do metal. Que ali tem fitalato, tem bisfenol, e aí transmite para a comida. Passa para a comida que está dentro daquela lata. Olha só. Então, não comprar latinha que já esteja amassadinha, né? Não comprar. Né? Uma coisa importante também, uma coisa super fácil que a gente recomenda para tudo, inclusive para as doenças respiratórias, lavar as mãos, porque a gente tem contato com essas substâncias nos desinfetantes, no dia a dia. Então, lavar as mãos, principalmente antes de comer. Deixar o sapato do lado de fora da casa, antes de entrar em casa também faz diferença. Porque no meio ambiente tem essas substâncias químicas. Que vai trazer ali na sola do seu sapato. Exatamente. Você vai para o quarto do bebê, para o quarto do teu filho. Que às vezes vai estar ali no chão, vai estar brincando e vai ter contato. Então, isso é uma coisa super simples, que até, né, uma coisa de higiene, digamos assim. Deixar a casa sempre bem limpa para evitar barata, inseto, para te não precisar ficar dedetizando, passando Detefon, inseticida, porque faz mal. Não é o cheiro, que tem uns que tem sem cheiro, né? Hoje em dia não tem cheiro, na realidade. Não tem nada mais com cheiro. São até cheirosinhos, o metiolate não dói, não arde. Exatamente. Né? Então, assim, evitar essas coisas para poder evitar, às vezes, a dedetização. Né? Uma coisa também que é super importante é você... Não tem aquela coisinha que você passa o cartão e sai aquele papelzinho? Sim. Que chama de papel térmico. Aquilo ali também solta várias substâncias químicas para tua mão, só de tu pegar naquilo.
Então deixa só... hoje em dia no lá o celular... valor. Não, e hoje em tu dia passa você no celular mas às mesmo. vezes eles perguntam, você quer o seu comprovante? Não. Deixa aí. Quero não, Deixa Só olha aí. lá se tá certinho. Não precisa aquele papel, ele solta aquele negócio. Aquela a marcação, tinta, né? A tinta dele, né? E aquilo faz muito mal. Tem muito estudo em cima desse papelzinho. Poxa. Que é uma coisa bem interessante, né? Vivendo e aprendendo, né? Exatamente. Uma outra coisa também que a gente vê muito... não sei se tu já prestou atenção, Jefferson, nas embalagens plásticas, não tem um negocinho assim que parece um triângulo com umas setinhas, que é aquele código de reciclagem? Sim. Então, tem uns códigos lá que tem bisfenóis que fazem mal. Então, se tiver, por exemplo, lembra dos números ímpares, o 1, o 3, aí tu pula o 5, né? É 1, 3, 6 e 7. Se naquele triângulozinho, na embalagem, na Tupperware da vida, tiver 1, 3, 5 ou 7, não compra. Porque tem mais substâncias químicas que são super perigosas para a saúde. Poxa. Aqueles códigos de reciclagem. Na dúvida, na internet tem tudo isso. Pô, que legal. Aí tem também... E outra coisa, leia os rótulos, né? Agora, tu vai dizer, vai ter lá fitalato, parabeno. Não, tem um monte de nome esquisito. Tipo, o fitalato tá lá, às vezes, como DEHP. Tu não vai saber. Sim. Né? Mas, assim, mas alguns mais modernos já está escrito assim, BPA free. Então, né, sem BPA, sem fitalatos. Entendi. Já ajuda, dá preferência para esses produtos. Versões sem perfume das coisas. É melhor também. Versões sem perfume de desodorantes, por exemplo. Tem menos compostos químicos. E quando você está na dúvida, você vê aquela... Às vezes eu fico desesperada quando eu pego a embalagem. E, nossa, é um negócio gigante. Principalmente de produtos, né? de cosméticos. É uma embalagem que tem centenas de produtos. Então, quando na dúvida, procura na internet, joga na internet produtos que tem fitalatos, o nome, que tem uns nomezinhos, tu olha lá pelas letrinhas, já dá para te reconhecer alguns. Poxa. E optar por produtos veganos, produtos assim mais naturais, é uma boa pedida também. Comida, né? Uma coisa que a gente tem os agrotóxicos nas comidas, nos nossos legumes, nas nossas verduras. Então, a gente não vai deixar de comer legume e verdura. Nem sempre a gente consegue comprar as coisas numa feira orgânica. Até porque é caro pra caramba, né? É mais barato. Eu brinco dizendo que é mais barato ser gordinho. Quando eu tava obeso, o mercado era mais barato do que hoje em dia. Porque hoje em dia você vai comprar orgânico e não é tão bonito, né? Porque normalmente o tomate orgânico é aquela coisa imensa, grande. E aí você vai comprar o orgânico menorzinho, assim, feinho. Mas é mais saudável, né? Então o custo-benefício é maior. O que você tiver que gastar com a saúde é melhor gastar agora para prevenir do que quando você estiver internado numa UTI complicado por causa dos seus maus hábitos. Esses alimentos assim, tentar tirar o máximo possível dos agrotóxicos, já que a gente tem que partir do princípio que tem agrotóxico, principalmente aqueles que a gente consome com casca. Então, colocar no vinagre, né? A gente sabe que é uma parte de água para 3 de vinagre, ou então no bicarbonato, que é aquela colherzinha de bicarbonato para 1 litro de água. O hipoclorito não adianta, não tira agrotóxico. Não tira? Não. Legal. Ele só tira, ele é tipo assim, ele tira a parte de bichinhos, vermes, germes, micróbios, né? Micro-organismos. Ele desinfeta, digamos assim. Mas não mata. Mas não tira agrotóxico. Ah, tá, entendi. Né? Então, assim, se for fazer vinagre ou bicarbonato, pode já até fazer hipoclorito e depois, ou se vai fazer, botar no vinagre ou no bicarbonato e depois deixar no hipoclorito. Entendi. Já ajuda, porque só lavar bem não adianta. Né? E fazer o possível para comer produtos de casa. Evitar comidas industrializadas, porque tem coisa ali naquele rótulo que a gente não sabe nem o que é. Então, você falando, Liana, quando você começou a conversar, eu lembrei que eu fiz um estágio no Canadá e na casa que a gente fica, na casa da família, né? Que você acaba sendo sua família porque você está lá. Eu lembro muito bem que eu passava o dia todo no hospital. Quando chegava de noite, a única coisa que... Até a Marília Lana, que foi minha mãe lá, até hoje é uma grande amiga... Simplesmente ela pegava, abria, chegava no freezer, tirava um frango congelado que tinha o mesmo gosto. Um gosto de borracha, a gente que está acostumado aqui em Manaus em temperos e tudo. Chegava, jogava no forno ou no micro-ondas, ia tomar banho, voltava e todo mundo sentava e eu comia aquilo dali, parecia uma borracha.
né? Você não tem arroz gosto. Com feijão ainda, né? Um arroz empapado. Marília, desculpa aí, viu, Marília? Mas um arroz empapado. Mas eu vi muito isso quando você começou a falar. E era uma coisa que, para mim, existia um impacto, porque a gente sai do Brasil acostumado a ter uma alimentação mais saudável. Pelo menos na minha casa era mais saudável. E aí eu vou lá. Só que quando eu volto e hoje você falando, eu começo a ver que grande parte dos meus amigos já estão nisso. Não tem tempo. Quer dizer, não é que não tem tempo. Na realidade, assim, é mais prático. É mais prático você comprar. Ao invés de você descascar uma laranja ou uma tangerina pro seu filho, é mais fácil você dar um pacote de biscoito recheado que ele vai abrir, rasgar ali e já vai estar comendo, e você não precisa escolher, não precisa ir no mercado. Toma tempo para você escolher fruta, verdura. Eu especificamente gosto, porque como sou eu quem mais consumo em casa, então eu prefiro. Mas eu vejo que, assim, eu e você, outra vez a gente se encontrou no supermercado, a gente vai fugir da regra. A maioria tá... Infelizmente. Tá com um carrinho lá de salgadinho, biscoito recheado. Porque tem uma cultura, né? Aqui tem muito isso também, de comida de criança. Sim. Né? Então, tem pessoas que acham que comida de criança é guloseima. Gente, mas não é comida, né? Não é comida para ninguém, guloseima. É uma coisa que a gente come eventualmente. Todo mundo come de vez em quando, não tem problema, né? Você consumir uma besteirinha de vez em quando, um doce, um salgadinho, seja lá o que for, tem que ser uma coisa eventual. Só que, infelizmente, uma grande parcela das pessoas come guloseima e coisas que não são saudáveis todos os dias e, eventualmente, come uma salada, eventualmente come uma fruta. Né? Tem que ser o contrário, né? É por isso que o tratamento da obesidade, dos distúrbios alimentares em geral, é difícil, porque depende muito mais da consciência das pessoas, quando se trata de criança é pior ainda, mais difícil, porque a família inteira tem que ter essa consciência. A gente tem que trabalhar com a família inteira, porque muda muito, né, a vida da pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, que é a Silvana Bezecri, nutróloga infantil. Nossa amiga. Nossa amiga. E eu lembro que ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, muitas das vezes você não tem nem que impor. Ela falou muito assim, Jefferson, pega um monte de fruta, de verdura, se for na hora do almoço, deixa lá na vasilha e não impõe. Porque geralmente as crianças vão ter essa curiosidade de passar e pegar. E é interessante que eu fiz isso lá em casa. Então, assim, meu filho passou e pegou, experimentou tomate, gostou. Minha filha também. Experimentaram pepino, gostaram. Eu detesto, mas eles adoram pepino, eu tenho que comprar lá em casa. Experimentaram alface, não viram gosto, não gostaram. Brócolis, um come, o outro não come. Mas eu achei interessante porque, assim, talvez se eu chegasse e botasse um monte de verdura e falasse, todo mundo vai comer verdura? Não ia. Como se fosse um castigo. Olha, hoje tem que todo mundo comer. Não adianta. E uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, assim, a pessoa engorda não é pelo que ela não come, e sim pelo que ela come. Então, não é porque não come salada que você vai engordar. É pelo que você come. Então, comer salada, comer legumes, frutas, né, etc., é uma questão de tempo, de aprendizado. Então, não adianta você forçar, porque às vezes a criança pega um nojo, pega uma raiva daquilo ali, aí que não come mesmo. Então, tem que ter disponível aquilo ali e não ter disponível o que não deve, porque às vezes tem os dois disponíveis. Aí tu vai dizer para uma criança super acostumada a comer errado, assim, meu filho, olha, tem aqui o biscoitinho recheado, mas não coma não, coma aqui a maçã. Poxa, não dá, né? Difícil, né? Então, não é para ter o biscoitinho, é para ter as frutas, né? E, de preferência, vários tipos para a criança escolher alguma. Então, no começo tem uma resistência, depois acaba provando, por interesse próprio mesmo, seguindo o exemplo dos pais, que isso é muito importante. Você falou, você vai chegar numa coisa que, assim, eu acho que de toda a minha mudança de vida, eu acho que para mim que eu tenho mais orgulho, eu lembro que antigamente quando eu ia para a piscina com meus filhos, né, no final de semana, a gente descia lá pro prédio, era comum eles saírem cada um com ou um salgadinho ou um pacote de biscoito recheado, e um suco de caixinha. E aí, com o tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, durante o jantar, depois do jantar, a botar um monte de fruta. E eu sabia mais ou menos o que cada um gostava. Então, assim, eu botava o que eu sabia que eles gostavam. E hoje em dia eu consigo dizer assim, se eu vou descer para a piscina, cada um passa na mão tangerina, banana, e aí a gente vai descer com a garrafa de água. E aí, a primeira vez que eu me peguei,
me toquei de dizer assim, olha como é que são as coisas. Mas são exemplos. Exatamente. É o que a gente estava falando. É difícil para uma criança mudar se o pai descer com salgadinho, se o pai comprar o biscoito recheado. Eu parto da premissa assim, não tem. O que os olhos não veem, o coração não sente, não Exatamente. tem ditado? Não, e até pra gente, né, Liana? A gente não pode culpar os meninos. Vamos lá, se você gosta de pizza, você chega em casa, aí tem uma salada, de um dia cansado, tem uma salada e tem uma pizza lá do sabor que você mais gosta. O que você vai escolher? Exatamente. É muito difícil. Imagina a gente que é adulto, que é difícil pra gente ter essa maturidade de ver aquela coisa lá e não ficar toda hora comendo. Imagina para um adolescente, para uma criança, para uma pessoa... Que ainda não entende, né? Exatamente, porque você vai muito pelo instinto. Aquilo ali é gostoso, eu quero. Né? Então tem que ter isso. E isso é uma coisa que os pais têm que ter em mente sempre, porque a responsabilidade daquela criança é dos pais. Então ele tem sim que ter responsabilidade em relação a isso, gostando ou não. É tipo como quando eu recomendo exercícios físicos para os pacientes. Falo, olha, gente, não é questão de gostar. Se você gosta, é muito mais fácil. A gente faz com prazer. Para mim é fácil, que eu adoro fazer exercício. Agora, imagina uma pessoa que não gosta. Sim. Aquilo ali é sacrificante para ela, mas faça mesmo assim. Encare como se fosse um xarope amargo. Que você tem que tomar para ficar bom daquele problema. O médico passa para você aquele remédio ruim. E você tem que tomar, senão não vai ficar bom daquela doença. Então, encare o exercício assim. Se você não gosta, não tem problema não. Faça. Porque chega uma hora que você adquire aquela disciplina, aquele hábito, e quem sabe até você passe a gostar, né? Sim. Você torce para a pessoa começar a gostar. Com certeza. Mas tem que ter aquele hábito, aquela rotina, aquela disciplina. Isso realmente começa pelos pais mesmo. Liana, para a gente terminar, toda vez eu peço para as pessoas que vêm aqui para me dizer um livro e uma música. Qual o livro que você lembra da sua vida que você leu e fez toda a diferença ou marcou? Porque às vezes o livro também marca um momento, né? E uma música também que você leva para o resto da sua vida, que está ali às vezes na sua playlist, porque você lembra de alguma história na sua vida. Você pode me dizer um livro? Nem me preparou antes para essa pergunta, né? Nossa, tem tanto livro maravilhoso que eu já li na vida. Mas assim, muitos, muito bons, assim. Agora, eu acho que dizer que mudou a minha vida, eu acho que talvez o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Legal. Que me fez, assim, mudar tudo na minha vida. E eu leio ele sempre até hoje, né? Que eu sou espírita. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, adoro ler. Né? Música, nossa, sou roqueira, assim. Eu sei disso. Eu adoro Audioslave. Eu adoro, assim. Like a Stone, eu acho que é do Audioslave, a minha preferida. Sim. E eu amo música clássica, assim. Desde criança, eu gosto muito de música clássica. Eu tenho um filho que é formado em piano clássico. Isso que eu ia te perguntar, se você toca piano. Eu toquei uma época e aí depois eu acabei desistindo. Na adolescência eu desisti. Mas aí, por sorte minha, o meu filho se formou aos 15 anos em piano clássico e adora música clássica também. E a gente sempre ouve junto. Eu amo música clássica. O Franz Liszt é o meu compositor preferido. Pô, que bom. Liana, mais uma vez, muito obrigado. Eu que te Valeu agradeço. Demais. E eu espero você voltar mais vezes, porque os só seus assuntos são maravilhosos. Obrigada. A gente tem que mudar um pouquinho essa molecada. Tá? É verdade. Depende de nós, né? Depende de nós também. Beijão, obrigado. Beijo, obrigada.